Existe uma ideia que quase todos nós carregamos. Minha vida vai mudar quando eu tomar uma grande decisão. Quando eu trocar de emprego, quando eu começar aquele projeto, quando eu terminar um relacionamento, quando eu finalmente tiver coragem. Mas e se eu estiver errado? E se a sua vida não estiver sendo construída pelas grandes escolhas que você deixa de fazer? Se ela estiver sendo moldada todos os dias por uma pequena decisão, aparentemente insignificativa, a decisão de fugir daquele desconforto, fugir daquela tarefa, fugir daquele momento que você precisa estar presente. Porque aquilo que você repete todos os dias, ele acaba se tornando aquilo que você é. Vem aqui. Buenas e me espalho. Eu sou o Rodrigo Capitão. Se você puder, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. No final do vídeo também deixa seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre o que a gente vai falar hoje. Só estamos começando. Na mitologia grega existe a história de Sísifo. Você já deve ter ouvido falar. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar uma pedra enorme montanha acima. Mas toda vez que ele estava próximo do topo, a pedra rolava novamente para baixo. E ele precisava começar tudo de novo. Por muito tempo essa história foi vista como uma representação do absurdo da existência. Mas o filósofo Albert Camus enxergou algo diferente. Talvez o verdadeiro sofrimento de Sísifo não estivesse na pedra em si. Talvez o sofrimento dele estivesse no momento que ele aceitasse que aquele ciclo era tudo que existia. E existe um pouco de Sísifo em todos nós. Não porque nossas vidas são inúteis, mas porque muitas vezes repetimos os mesmos ciclos. Prometemos mudar, mas voltamos para os velhos hábitos. Dizemos que amanhã será diferente, repetimos o hoje. E lentamente, uma pequena decisão começa a construir uma prisão. A prisão do eu faço depois. Essa aqui é uma das decisões mais poderosas que existem. A escolha de evitar. Na psicologia, a gente sabe que o cérebro busca economizar energia. Quando algo gera desconforto, ansiedade ou medo, nosso sistema ele tenta nos proteger. Então a gente faz algo que é muito humano. A gente procrastina. Não porque somos preguiçosos, mas porque naquele momento o nosso cérebro interpreta aquela tarefa como uma ameaça. Um e-mail difícil, uma conversa necessária, um treino, um estudo, aquele projeto do trabalho. A fuga imediata traz uma recompensa. Você sente alívio. Mas existe um problema. O cérebro, ele aprende isso. Ele entende isso. Quando sinto desconforto, fugir funciona. E cada vez que você foge, fortalece esse caminho. A neurociência mostra que nossos hábitos são construídos através de ciclos de comportamento. Gatilho, rotina e recompensa. Quando você evita algo desconfortável e sente alívio, essa sensação ela funciona como uma recompensa. Seu cérebro registra. Boa escolha, faça isso novamente. E é o mesmo princípio relacionado à dopamina. Muita gente pensa que dopamina é simplesmente a molécula do prazer. Mas ela está ligada muito mais à motivação, à expectativa, à busca. Ela influencia aquilo que o cérebro entende como importante. Sabe, o problema da vida moderna é que a gente tem acesso a recompensas muito rápidas. É a rolagem infinita de feed, são os vídeos curtos, são as notificações, é a comida muito fácil. E enquanto isso, as coisas que realmente constroem uma vida, elas exigem desconforto. Como aprender, treinar, criar, persistir. O cérebro, ele quer o caminho mais fácil. Mas a vida que você deseja, normalmente,
está do lado do esforço. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu que o ser humano precisa encontrar significado mesmo diante do sofrimento. Para Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está a nossa liberdade. O momento que você sente vontade de fugir, o momento que você quer desistir, é justamente ali que existe uma escolha. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba controlando a nossa vida. A sombra representa partes nossas que evitamos olhar. Os nossos medos, nossas inseguranças, nossas fraquezas. Mas aquilo que você enfrenta pode ser transformado. Aquilo que você evita cresce. Os estoicos entendiam algo muito parecido. Epiteto falava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Muitas vezes não sofremos pela tarefa, sofremos pela história que contamos sobre ela. Eu não consigo, não vai dar certo, não sou bom o suficiente. E essa história paralisa. A Bíblia também apresenta esse princípio. Em Provérbios existe uma reflexão sobre a importância da disciplina e das pequenas escolhas. Não é apenas uma grande decisão que constrói uma vida. São pequenas sementes plantadas diariamente. No livro O Poder da Presença, a autora Anne Cuddy apresenta uma ideia que é fundamental. Muitas vezes acreditamos que precisamos primeiro confiar para agir, mas pesquisas mostram que as nossas ações também podem influenciar nosso estado interno. A presença e a capacidade de estar inteiro naquele momento, não preso ao passado, não dominando o futuro, apenas presente, aqui e agora. Sabe, quando fugimos constantemente, perdemos a presença. Vivemos reagindo ao que acontece com a gente. Mas quando conseguimos permanecer diante do desconforto, aí começamos a recuperar o controle. E a pergunta deixa de ser: como eu elimino a minha ansiedade? E passa a ser outra: como eu ajo mesmo sentindo ansiedade? Sabe, coragem não é ausência de medo, é a presença diante do medo. Então qual é a pequena decisão que destrói tantas vidas? Não é errar, não é falhar, é abandonar a si mesmo. Abandonar a si mesmo sempre que algo fica difícil. Então a partir de hoje, experimenta uma regra. Quando sentir vontade de fugir, fique mais 5 minutos. Mais 5 minutos estudando, mais 5 minutos treinando, mais 5 minutos naquela conversa difícil, mais 5 minutos presente. Porque uma vida não muda em um único momento épico. Ela muda nos pequenos momentos que você decide não fugir. Sabe, a pedra de Sísifo, ela sempre vai existir. Os problemas sempre vão existir. A pergunta é: você vai continuar empurrando a pedra, reclamando que ela existe? Ou vai perceber que quando sobe aquela montanha, você também está construindo quem você se torna? A vida não é formada pelas grandes decisões que você tomou uma vez. Não. Ela é formada pelas pequenas decisões que você repete todos os dias.